Existe uma frase que diz assim, que é muito famosa, pelo menos lá no Brasil: contra fatos não há argumentos. Então, eu vou mostrar para você aqui um documentário que saiu aqui, tá? Uma matéria no jornal local aqui de Portugal, que fala sobre alguns efeitos da nova lei, das novas medidas aqui de Portugal contra a imigração ilegal, tá? Então, é muito interessante que você assista esse vídeo do começo ao fim, que é para você ver alguns pontos cruciais que eu vou abordar aí que talvez você assistindo sozinho passa despercebido, entendeu? Então fica comigo do começo ao fim desse vídeo que eu vou pausar. Esse vídeo, ele original, ele tá cerca de 20 minutos. Eu cortei, né? E peguei só os pontos principais para o vídeo não ficar longo, porque alguns assuntos que já está falando no vídeo, eu já abordei aqui no canal, então não há necessidade de a gente ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Então eu vou mostrar para você aqui agora e vamos começar, tá? Vamos lá. Sob pressão interna e com milhares de pessoas a viver em condições precárias e quase desumanas, o governo mudou as regras da imigração para travar a crise migratória e social que o país atravessa. Entre o que os apoiam as alterações para impedir novas entradas e os que criticam as mexidas que só vão agravar a imigração ilegal, todos apontam que a mudança tinha de acontecer. As portas da Europa é a reportagem especial desta semana. A política de migração ou de imigração que propunha para o país era uma política que simultaneamente não era nem de portas fechadas nem de portas escancaradas. Não é apenas a situação das filas à porta da AIMA que nos deve preocupar. Sem cuidar de a entrada ser legal ou regular, e cria uma situação que nós hoje vimos de um limbo indigno para milhares, centenas de milhares de seres humanos. A maior vítima disso tudo acaba sendo o próprio imigrante. Nós entendemos que é preciso regular a imigração para dar dignidade às pessoas. Então agora vão criar um núcleo de polícia dentro da PSP. Vai dar confusão. Nós temos, por exemplo, caso de imigrante que já morava regularizado aqui há mais anos, há mais de 4 anos, fazendo um tratamento, tem uma criança e tem um adulto fazendo tratamento com hemodiálise, uma criança com um outro tratamento, que se viram os tratamentos serem suspensos porque a documentação não estava atualizada, porque ninguém está... Então é o seguinte, ela acabou de falar que tinha um adulto e uma criança fazendo um tratamento aí, né? Na minha opinião, eu acho que a vida está acima de qualquer tipo de documentação, independente se o documento for suspenso ou não, né? E mais uma prova que as pessoas não vieram ilegais. Muitos falam, vieram ilegais e agora estão querendo documentos, estão querendo prioridades, estão querendo passar à frente, né? Então as pessoas vieram, fizeram todo o protocolo, fizeram tudo certinho, com documentação, e agora quem errou? Foi o imigrante que veio legal ou foi o sistema que falhou, que está travado, que não emite documento e com isso a pessoa pode pagar com a própria vida? Olha só que ponto que nós chegamos. Então, na minha opinião, eu acho que a vida está acima de qualquer coisa, de documentação, de nacionalidade e de imigração, legal ou ilegal. Eu acho que a vida é uma só e tem que ser tratado com cuidado e muito carinho. Até porque criança, né? Eu que sou pai de 2 filhos, um já tem 22 anos, já é um adulto, e a outra tem 9 anos. Então eu me coloco no lugar dos pais, né? Tipo, você está num país que não é seu, você fez todo o documento certinho, fez todo o protocolo legal para chegar aqui e ter aquela assistência, e por falta de documentação e ser suspensa a medicação. Então é muito complicado. Conseguindo renovar essa documentação. Nós temos outro caso também que nos chocou bastante, que foi um grupo de 12 caminhonistas demitidos por falta da documentação. Então eram pessoas que já estavam com a vida estruturada, que já trabalhar, os filhos já estudar, a vida normal, a vida funcionando, e de repente se viram também impactados, porque mesmo quem vem de forma regularizada, de tempos em tempos tem que renovar a sua autorização de residência. E esse processo também está parado. Então é o seguinte, agora, como é que vai ficar, né? O governo vai pedir aí para quem está aqui em Portugal, segundo as notícias, que as pessoas que estão aqui vão ter que provar o meio de subsistência. Exemplo, esse só foi um exemplo, são várias pessoas.
E essas pessoas que perderam o trabalho, como que eles vão provar o meio de subsistência, né? E essas pessoas tinham os documentos legais, tinha todo o procedimento, como eu havia falado agora anteriormente, o mesmo caso do outro, só que o erro foi do sistema, né? Foi do governo, no caso. Então, alguns casos tem que rever, né? Não pode levar tudo a ferro e fogo. Recebemos quase que diariamente famílias, mães, pais na Associação Brasileira pedindo socorro, porque o filho já está entrando em estado de depressão, porque quer um trabalho, não consegue o trabalho. Mas por que não consegue o trabalho? Porque não tem documento. Hoje, mesmo com essas alterações todas, se você tentar agora, se tivéssemos tempo num programa, botávamos aqui um computador e tentava entrar no AIMA para fazer um registro, você não consegue. Você vai tentar ligar para lá, ninguém te atende. Estão brincando com as pessoas. Acho que as pessoas são marionetes, são brinquedos. Se é um órgão novo que foi criado para melhorar um que não estava bom, tem que ter um call center ali e o telefone tocou, alguém atende. Desde que soltaram o visto para trabalho e o visto para CPLP, a posição da UAI já foi de uma certa apreensão. Porque a nossa expectativa era que chegasse nessa situação que a gente vive atualmente. E a nossa intenção é para proteger o imigrante, porque a maior vítima disso tudo acaba sendo o próprio imigrante. Por mais que ele tenha facilidade para vir, não basta só vir, ele tem que ter condições de viver aqui. Então, assim, quando a gente vê essa nova medida, de certa forma, vai colocar, sim, um freio, né, nessa vinda desenfreada para cá, porque nós temos que pensar o seguinte, segundo a lei do imigrante, o visto de pedido de residência é o que é a regra para a lei do imigrante. E a manifestação de interesse, ela era um estado de exceção. O que acontece é que a manifestação de interesse passou a ser a regra e o visto a exceção. Com isso, não tem país, né, no mundo que comporte, né, esse fluxo do jeito que estava a acontecer. Então, por exemplo, na associação, a gente lida com casos que a gente não lidava. Inclusive, as pessoas que vieram com visto acabaram sendo vítimas também, ficando na mesma situação vulnerável das pessoas que entraram sem visto. Então, a gente olha com muitos bons olhos essa alteração. Eu achei também que foi uma boa agora, neste momento, né, fazer essa trava todinha aí na imigração para regularizar e colocar tudo em dia. Mas como eu havia falado no outro vídeo, um vídeo anterior a esse agora, que nem eu falei, uma pessoa que está no seu país de origem, né? No caso, o Brasil também é um país burocrático, né? Não sei Angola, não sei os outros países que têm acordo da CPLP, como é que é. Mas no Brasil é muito burocrático. Portugal também é burocrático. Então as pessoas vão perder tempo, perder dinheiro, né? E sem contar a ansiedade. Então, o que eles fazem? Pô, esse dinheiro que eu vou aqui gastar aqui no meu país, essa demora, essa burocracia, esse monte de documento que eu vou gastar aqui, o que eu vou fazer? Eu não gasto. Eu vou para lá, arrumo um trabalho, arrumo onde morar, alguma coisa, faço a manifestação de interesse e pago uma taxa lá pro AIMA, né, que seria o CEF antigamente, e fico legal no país. Por isso que a situação inverteu. Agora, eu não sei se nesse tempo aí o governo percebeu isso, entendeu? Então, talvez ele percebeu agora, mas já foi tarde. Olha o tanto de gente que já veio com esse tipo de manifestação. Agora, de quem é a culpa? O programa do governo prevê exceções para os imigrantes da comunidade dos países de língua portuguesa que vão beneficiar de uma via verde no acesso e circulação no país e na Europa. Os vistos CPLP, que começam a expirar no final do mês de junho, vão ser prolongados administrativamente por mais um ano. O governo compromete-se a fiscalizar os meios de subsistência dos imigrantes para travar a fraude. Em troca, os portadores deste visto vão poder ter finalmente acesso a algo há muito tempo desejado, a livre movimentação no espaço Schengen. Então eu acho que esse eu fui agora, tempos atrás agora, eu fui para a Suíça, fui para a Itália e fui para a Espanha, né? E eu fui com a CPLP. Quando eu cheguei no aeroporto, pelo menos na entrada aqui, que a gente sai aqui de Lisboa,
Não me pediram nada, só me pediram só o passaporte e pronto. Minha esposa foi agora 15 dias atrás, 20 dias mais ou menos, foi para a Suíça também. E chegando lá, no embarque, ela foi apresentar a residência, a senhora que estava lá falou assim, não precisa, só o passaporte. E deu só o passaporte. Ela falou, não, porque a Suíça não faz parte do espaço Schengen, né, tal. E aí ela foi com a CPLP, não teve nenhum problema. Agora, não sei se isso é uma regra, eu também não sei se isso abrange os outros países. Eu sei que eu passei, já visitei os 3 países com a CPLP e nem me pediram, só o passaporte mesmo. Agora, vamos ver que com esse documento aí com foto, né, que possa circular na Europa, se vai ser aceito mesmo. Que tipo de medida deveria ser calçada com uma série de precauções, porque nós temos 9 países membros da CPLP e o número de pessoas existente nestes países que desejam vir para Portugal, evidentemente porque Portugal é a porta para a Europa e nós sabemos que isso aqui é um celeiro, vem, treina, forma, documenta e as pessoas seguem os seus caminhos. Porque há trabalho, mas o custo de vida subiu de forma exponencial e o salário é baixíssimo. Parte da Europa começou a criar problemas contra Portugal, porque Portugal estava enchendo o seu território de imigrantes, dava para ele uma autorização de residência, ele tem isso aqui como celeiro, olha, eu vou seguir para frente. Espanha, Inglaterra, França, Luxemburgo, etc., porque ele pode, tem documento português. Bom, então, como bloquear isto? Vamos criar um acordo CPLP. Os imigrantes das... Isso é a pura verdade que ele está falando, porque eu conheço pessoas que veio literalmente, realmente, só para pegar o documento e partir para outros países. Tem pessoas que vieram aqui só nesse propósito, pessoas que passaram 5 anos, pegaram a nacionalidade e foram embora. E tem pessoas que pegaram a residência, assim que pegaram, já foram para a Espanha, já foram para a Itália, outro foi para a Noruega, outro foi para Holanda, né? Então, tem gente que está aqui realmente só para pegar o documento. Eu, particularmente, até esse momento, eu digo que nós gostamos do país, nós gostamos aqui de Portugal, né? A gente acha um país legal e, graças a Deus, a gente está conseguindo manter o meio de subsistência. Mas tem pessoas, porque a nossa profissão também favorece, né? Mas tem pessoas que não têm profissão. Tem pessoas que vão trabalhar em bar, vão trabalhar em limpeza, em restaurante, vão trabalhar na obra. Então, o que eles fazem? Eles vêm para cá, né? Pegam o documento, ó, e mete o pé, vão para esses países que pagam um pouco melhor o mesmo serviço, né? Então, Portugal viu isso como uma rota aqui para a Europa ou para outros países também. Eles travaram com a CPLP. Mas existe uma questão, né? Os 5 anos vão passar. Os 5 anos vão passar e essas pessoas vão pegar a nacionalidade, essas pessoas vão pegar os documentos pelo tempo de morar aqui legalmente. E isso, até o momento, é inevitável. As pessoas que vierem com essa intenção de ir para outros países, talvez até esse momento eles consigam, né? Então, mas também tem muitas pessoas que eu conheço que vêm para cá porque gostam do país, a tranquilidade, a estrutura do país, gosta daqui mesmo. Tem gente que está aqui há 16 anos, 19 anos, 20 anos. Então, a gente sabe que tem gente que vem para cá para ficar, mas nem todos vêm com esse mesmo intuito. Nacionalidades de fora da CPLP e da União Europeia, como a Índia, o Nepal ou o Bangladesh, vão enfrentar regras mais apertadas. São precisamente as nacionalidades que mais têm crescido no país. Então, eu fiz um vídeo logo no começo que estava com intenção de mudar a lei aqui em Portugal, falando sobre as nacionalidades. E eu falei desde o começo que as nacionalidades que eles estavam de olho para travar seria essas que ela acabou de falar agora, né? Os indianos, nepalês, Bangladesh. Então, esses países aí, eu tinha certeza que o governo, eles estavam de olho nesse país para barrar isso aí. Esses aí eu tenho certeza que vai ser muito mais rígido, igual a reportagem acabou de falar, né? Até porque não tem nenhum acordo da CPLP. E depois, talvez, eles façam para outras nacionalidades. Mas eu acho que o foco principal neste momento agora são para esse pessoal aí, dessa nacionalidade.
400 mil pessoas com processos de regularização por concluir é sinónimo de falta de capacidade, é sinónimo de falta de cuidado, é sinónimo de falta de tal pendor humanista que é dar às pessoas a resposta que elas precisam, nem que seja negativa. Nem que seja negativa. Pior do que não ter uma resposta é viver na incerteza, é viver na intranquilidade. Eu lamento dizê-lo, não é um ataque a ninguém em especial, mas a agência que hoje existe, a AIMA, não está a funcionar bem e, portanto, nós vamos ter de reestruturar o funcionamento da AIMA. Este desmantelamento do CEF... Então, o que ele está falando ali é o seguinte, dá para se esforçar um pouco, dá para fazer o que está faltando, ele ficou engasgando, querendo soltar, escolher palavra, né? Mas, na verdade, aí, acho que ele queria falar, dá para fazer, tá faltando vontade, acho que ele dá uma resposta, nem que seja negativa, é isso que ele está tentando escolher uma palavra, ele ficou meio sem jeito ali, você pode ver que ele ficou meio ali sem reação para querer falar e ele falou, não, nem que seja uma resposta negativa, né? Então, ele, na cabeça dele deve estar pensando assim, dá para fazer, apertadinho, com dificuldade, mas dá para fazer, mas está faltando humanismo, é isso que ele está falando. Veio criar uma confusão entre aquilo que é a preservação das fronteiras, que é uma legislação antiga, que tem um quadro comunitário de suporte, e aquilo que é o tratamento interno da possibilidade de ter residentes estrangeiros em Portugal. Confundiu. Então agora vão criar um núcleo de polícia dentro da PSP. O que é que vai dar? Que esse núcleo vai ter condições especiais e com isso vai destabilizar o funcionamento interno de uma polícia, que é uma polícia de costumes, não uma polícia de reserva de poder nas fronteiras. Vai dar confusão. Nós estamos num momento mundial onde a carência de mão de obra é fundamental para o desenvolvimento económico português. Logo, as portas não podem estar nem fechadas, nem escancaradas, porque se escancaradas vem quem nós não precisamos. Por isso, isto é uma opção. Agora, quando as portas ficam entreabertas, vamos admitir que este é o caminho mais comum, mais básico, é entreaberto. O que é preciso fazer? Tratar o efeito desta opção. Se eu deixo ficar as portas entreabertas, quem entrar tem que começar a ser tratado como um português. É um recurso, isso foi a ideia, é um recurso, mas é um recurso que merece, porque tem um substrato humano, o mesmo tratamento face à nossa Constituição, porque nós temos um Estado que integra as pessoas, o nosso modelo constitucional impede ideologias de que as pessoas vêm, trabalham, mas não são iguais aos portugueses. Impede. A Constituição manda tratar de forma igual. Ponto. Então, pessoal, é o seguinte, aquelas pessoas que falam que nós não temos direitos, né? Ah, é de fora, porque é de outro país. Então, o advogado acabou de falar, é a Constituição, é uma Constituição do país, que o imigrante ele tem o mesmo direito do português. Agora, se você está no seu trabalho, se você está em qualquer órgão, se você vai em qualquer lugar, o mesmo direito que você tem, que o português tem, você também tem. Então, isso é constitucional. Então, o país estabeleceu essa regra, o país estabeleceu essa lei, então, está aí para você. Então, se alguém tentar um dia te rebaixar, se alguém tentar um dia dizer que você não faz parte, porque você não é do país, está aí um advogado falando da Constituição. Isso é muito bom, tá? Nós deixemos avolumar em alguns pontos do nosso território pessoas em especial vulnerabilidade. Pessoas que vivem 20 e 30 numa casa ou num pequeno armazém. Ou que as deixemos concentrar porque não criamos a interação e a integração que devemos e que essa imagem possa dar uma sensação, um sentimento de insegurança aos demais. Nós sabemos bem que não nos sentimos inseguros apenas quando temos uma ameaça velada sobre nós. A sensação e o sentimento de insegurança também causa ele próprio insegurança. Luís Montenegro rejeita, no entanto, associar a imigração à criminalidade. Não há nenhuma relação direta entre a nossa capacidade de acolher imigrantes e aumentos de índices de criminalidade. Há, seguramente, crimes que são cometidos
por cidadãos portugueses e por cidadãos estrangeiros. E que não vale a pena estigmatizarmos as comunidades daqueles que nos procuram para nos ajudar à boleia de episódios que são casuísticos. Não preciso nem falar nada, né? Então, deixa o vídeo falar por si próprio aí. Então, nem vou falar nada. Vamos seguir o vídeo. Nós não vamos fechar a porta a quem quer ter essa oportunidade. Nunca a fecharíamos por uma razão de humanismo, mas também não a fechamos por uma razão, assumo na plenitude, de pragmatismo, de preservação e prossecução do interesse nacional. Nós precisamos de pessoas em Portugal com vontade de nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e uma sociedade mais próspera. Muito interessante essa reportagem aí do Fala Portugal, um canal muito legal. Vai lá, se inscreve no canal do pessoal também lá. Tem várias reportagens aqui local que você fica por dentro dos assuntos que está correndo aqui em Portugal. Muito legal mesmo, tá? Então só não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar no vídeo e ativar a notificação para não perder nenhum dos vídeos que eu vou estar colocando aqui. E não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. De Tudo Um Pouco na Europa, no TikTok e também no Instagram. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.